E no nosso vídeo, nesse nosso vídeo nós faremos a leitura, um resumo e as explicações da nona carta de São Paulo, a carta número 9, a nona carta de São Paulo, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Resistência em meio aos conflitos. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, conforme nota em 1 Tessalonicenses, 1 TS, e agora, Tessalonicenses, deve ser, Tessalonicenses, conforme nota em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 4. Também, nesta carta, Paulo inicia com os fundamentos da vida cristã, o crescimento na fé e no amor. Não fala explicitamente da esperança, mas ressalta a firmeza que os cristãos precisam ter diante das perseguições. A esperança é que dá a tônica de toda a carta e é apresentada como a virtude que desacomoda e que incentiva o espírito de luta na certeza da vitória. Sobre a tribulação, conforme nota em Romanos 5, 1 a 11. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 12. Julgamento é o ato que Deus realizou em Jesus Cristo e continua a realizar através de todos aqueles que dão o testemunho de Jesus, manifestando a justiça e a vida queridas por Deus. Esse julgamento desmascara a verdade de cada um e produz separação, fazendo que cada um sofra as consequências da escolha que dirigiu sua vida e ação. Os que viveram, lutaram e sofreram pela justiça e pela vida serão declarados dignos de possuir o reino de Deus. Aqueles que resistiram a Deus e ao Evangelho, preferindo a injustiça e a morte e perseguindo Jesus e suas testemunhas, serão excluídos do reino para sempre. Não é brincadeira, não. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. Ao lado da prática da fé, a oração em favor dos evangelizadores exprime a solidariedade no testemunho
e na difusão do Evangelho. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15. Com seu exemplo, Paulo mostra que um pregador ou agente de pastoral, em casos excepcionais, pode ser liberado pela comunidade e ser sustentado por ela. Mas insiste, em situações normais, os responsáveis devem viver do próprio trabalho para se dedicarem gratuitamente ao serviço do Evangelho. O apóstolo também caracteriza os beatos da comunidade. Vivem à custa dela e são peritos em perturbar os outros. As tensões normais que poderiam facilmente ser superadas se agravam. Aqui eu acho que eles erraram aqui as tensões, né? Então devem ser superadas, né? As tensões normais que poderiam facilmente ser superadas se agravam por causa desses fofoqueiros espirituais. Bom, olha, isso aqui é muito importante, eu vou repetir. Tudo é importante, mas isso aqui eu me atrapalhei um pouco. Olha, carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15. Vamos prestar atenção. Com seu exemplo, Paulo mostra que um pregador ou agente de pastoral, em casos excepcionais, pode ser liberado pela comunidade e ser sustentado por ela. Mas insiste, em situações normais, os responsáveis devem viver do próprio trabalho para se dedicarem gratuitamente ao serviço do Evangelho. O apóstolo também caracteriza os beatos da comunidade. Vivem à custa dela e são peritos em perturbar os outros. As tensões normais que poderiam facilmente ser superadas se agravam por causa desses fofoqueiros espirituais. Segundo livro de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 16 a 18. Pensando talvez nos perigos a que se referiu em 2:2, Paulo, em capítulo 2, versículo 2, Paulo salienta que estas últimas palavras, escritas de próprio punho, são uma assinatura e garantia de que a carta é autêntica. Louvado, glorificado, adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, nosso que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, todos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando João Nazaré Leão, nosso site, nosso canal, nós já contamos, provavelmente já ultrapassamos 700.000 visualizações e contamos com 1.200 inscritos no nosso canal, no nosso site. Agradecemos sua audiência, seu carinho e sua atenção
E no vídeo de hoje nós concluímos a leitura, simplificando e explicando, né, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? E no próximo, que é a nona carta, né? É a nona carta, né? No livro que nós consideramos um livro, que é o sexto livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, o sexto livro são as cartas de São Paulo. Então, nós concluímos agora a nona carta de São Paulo. Carta número 9, que é a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos, né, a leitura dando assim simplificando, né, e também fazendo um resumo e explicando, o 10º livro, a 10ª carta de São Paulo, que é a primeira carta a Timóteo, né, que é a 10ª carta de São Paulo. Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. A paz do Senhor, amém.